É com muita satisfação que estou aqui em nome do Programa de Pós-Graduação em Matemática da UFES, iniciando o ciclo de palestra, né? Vou apresentar a nossa palestrante. A Verônica, ela terminou o mestrado, então ela é professora mestre. O nome dela é Verônica Craveiro de Santana. Ela é professora em duas escolas. A primeira escola é o Colégio Estadual Professora Zizinha Guimarães, e a segunda escola é a Escola Municipal José de Prado Franco. Não sei se tem algum aluno dela aí presente, espero que tenha, deve estar muito orgulhoso. E a escolha de Verônica para dar palestra, eu falei com o pessoal da comissão, e eu até falei com ela, que quem me apresentou o Profimate foi Verônica. Eu entrei na UFES em 2013, e em 2014 o orientador dela, o professor Zaqueu, falou muito entusiasmado do trabalho dela, de conclusão. E ela ia defender no dia seguinte, a gente estava na sala do café, e ele falou, a Verônica fez um trabalho muito bacana, e eu fiquei muito feliz, assim, com o produto, e eu queria que se vocês quiserem assistir, eu acho que vai ser bem legal, assim, assistir a defesa dela, porque eu assisti a prévia, e aí eu fiquei encucada, assim, né, um professor falando tão apaixonado, assim, por um trabalho de um estudante de mestrado, que eu nem sabia do que se tratava o Profimate, e aí eu fui assistir a defesa de Verônica, e fiquei realmente encantada com a apresentação dela, foi muito bacana, e foi o que me convidou a participar do Profimate. Então, Verônica, não sei se você sabe disso, hoje eu sou professora do Profimate, e você foi a primeira pessoa que me apresentou o Profimate, e colocou, vou usar um termo do atletismo, botou o sarrafo lá em cima, né? Eu já comecei assistindo uma defesa maravilhosa. Quando veio esse ciclo de seminário, a primeira pessoa que eu pensei foi Verônica, por ser mulher. Estava conversando com Verônica, ela é mãe de 2 filhos, Arthur e Ana Júlia, natural de Lagarto, mora em Aracaju, então mais representatividade do que Verônica para mim nesse momento não consegui pensar. Então fico muito feliz e muito agradecida por você ter aceito, Verônica, apresentar para a gente seu trabalho. E aí você tem um tempo que a gente combinou para você apresentar nesse primeiro momento e depois a gente bate um papo, tá? Muito obrigada novamente por ter aceito apresentar isso. O tema que ela vai falar é de grafos a emparelhamento, uma possibilidade viável de encantar-se com a matemática. Mais uma vez, obrigada e boa palestra, Verônica. Bem, eu é que agradeço, né, a comissão pela oportunidade e agradeço também a você, né, que foi o convite, e quero agradecer também a Zaqueu, meu orientador, que ainda continua me orientando. Giovana já falou, né, eu sou professora da Rede Pública Estadual e da Rede Pública Municipal de Nossa Senhora do Socorro, e eu atuo tanto no ensino fundamental como médio. O tema do meu trabalho foi, né, de grafos e emparelhamentos, uma possibilidade viável de encantar-se com a matemática. Nesse trabalho, como o título já diz, né, eu dou uma visão geral de grafos e depois eu me direciono para emparelhamentos. Durante a construção do meu trabalho, eu fui norteado por essas 4 perguntas. Será que a matemática é realmente uma ciência dinâmica? Seria possível incluir novos temas no currículo do ensino médio? Essa inclusão seria capaz de despertar mais interesse nos nossos estudantes? Existe, então, alguma articulação possível entre os temas estudados na academia e os assuntos do ensino médio? Então, no meu trabalho, eu procurei mostrar que a teoria de grafos, sobretudo emparelhamentos, ela pode ser abordada, né, de uma maneira gradativa no ensino médio, e que essa teoria, quando implementada, ela pode despertar o interesse dos estudantes pela matemática. A decisão de se trabalhar com grafos se deu pela sua facilidade, né, pela sua simplicidade, pela facilidade em modelar problemas do dia a dia e também por propiciar o desenvolvimento da criatividade. A teoria de grafos é um ramo que vem crescendo muito ao longo dos anos, né, e ela tem sido considerada uma ferramenta muito eficiente na resolução de problemas, não só da matemática, mas de engenharia, no setor industrial e comércio. São inúmeras situações que podem ser representadas por grafos, rotas de transporte, redes de comunicação, distribuição de produtos e até na estrutura química de moléculas. O meu trabalho ele foi estruturado da seguinte maneira. No capítulo 2, preliminares, eu faço uma abordagem histórica dos grafos, com alguns conceitos. No capítulo 3,
eu exponho alguns problemas que são modelados por grafos, e no capítulo 4, eu me direciono para esse tópico de grafos, que são emparelhamentos, com mais definições e aplicações. Bem, a teoria de grafos teve seu surgimento no ano de 1736, quando Euler se deparou com o problema das pontes de Königsberg, né? Então, discutia-se nas ruas da cidade a possibilidade de atravessar todas essas pontes e voltar ao lugar de onde se saiu sem repetir a mesma ponte. Então, já havia se tornado uma lenda a possibilidade de resolução desse problema, quando Euler provou que não existia um caminho que possibilitasse essas restrições. Ele generalizou esse problema de uma maneira muito elegante. O que foi que ele fez? Ele associou a cada margem e ilha um ponto, que a gente vai chamar de vértice. E a cada ponte, né, que é uma ligação, ele associou uma aresta. Com isso, ele obteve o seguinte modelo. Então, o que Euler percebeu é que, por exemplo, existiam vértices em que incidiam exatamente 3 arestas, mas como os moradores queriam atravessar cada ponte uma única vez, seria necessário que o número de arestas que incidisse em cada vértice fosse um número par. Então, seria impossível fazer um percurso, né, seguindo as regras impostas pelos moradores. A resolução desse problema, ela foi vista sem importância, e essa descoberta, ela ficou adormecida por cerca de 150 anos, até que Kirchhoff e Keilen utilizaram modelos de grafos. Kirchhoff utilizou em circuitos elétricos, enquanto Keilen utilizou na química orgânica. A teoria de grafos também contou com o importante auxílio do matemático, físico e astrônomo William Hamilton, que ele inventou um jogo que consistia na busca de um percurso fechado envolvendo todos os vértices de um dodecaedro regular, de uma forma que cada vértice só fosse visitado uma única vez, o que acabou dando origem ao estudo dos grafos hamiltonianos. No Brasil, a teoria de grafos chegou em 1968, com a apresentação de trabalhos no primeiro simpósio brasileiro de pesquisa operacional. E desde então, universidades como a UFRJ, a Universidade Federal Fluminense, a USP, Unesp e Unicamp, começaram a realizar trabalhos de pesquisa sobre a teoria de grafos. Mas o que são grafos, né? Eu já falei tanto. A sua noção é bastante simples e abstrata, né? A sua definição formal é essa. Um grafo G é uma tripla ordenada, formada pelos conjuntos V, E e I, onde V e E são conjuntos finitos que representam o conjunto dos vértices, aqui o conjunto das arestas, e I representa a lei de incidência que atua sobre vértices e arestas, e tem que satisfazer essa condição. O que é que ela está dizendo aqui? Que em cada aresta incide um vértice, e o número máximo de vértices que incidem sobre uma aresta é igual a 2. Bem, quando dois vértices em um grafo forem vizinhos, ou seja, adjacentes, é porque existe uma aresta que incide a ambos. E quando duas arestas incidem sobre o mesmo par de vértices, a gente vai dizer que essas arestas, elas são arestas em paralelo. É o que acontece aqui, com as arestas G e H. As duas incidem sobre os vértices V1 e V5. Há uma outra possibilidade de uma aresta incidir sobre um único vértice, que seria aqui a aresta F, que no caso a gente diz que representa um laço. Quando um grafo ele não possui nem arestas em paralelo e nem laço, então a gente vai dizer que ele é um grafo simples. Se vocês observarem, o modelo que Euler utilizou para resolver o problema das pontes não era de um grafo simples. Quanto à existência de arestas em um grafo, a gente tem essas duas situações extremais. Então, um grafo simples, ele pode ser completo se quaisquer dois vértices distintos de G são adjacentes, ou ele pode ser um grafo independente, se quaisquer dois vértices de G não são adjacentes. A notação utilizada para denotar grafos completos é Kn, e um grafo independente, também com N vértices, por Kn barra. Essa notação é uma homenagem ao matemático polonês, Kazimierz Kuratowski. Vamos ver, então, aqui, ó.
exemplos de grafos completos, certo? Uma outra definição importante para grafos é a de caminho, que vai ser uma sequência de vértices e arestas, né? Vértices e arestas pertencentes a G. Aqui eu tenho um modelo de grafo. Também é importante notar que em um grafo simples, né, representar um caminho, a gente pode dizer que é apenas uma sequência de vértices em que quaisquer dois vértices consecutivos estão ligados por uma aresta e esta é única. Quando os vértices de um caminho são 2 a 2 distintos, a gente vai dizer que é um caminho simples, que é o que acontece com o caminho lambda 1 e lambda 2. Quando o vértice inicial coincide com o vértice final, e o número de arestas é igual ao número de vértices, né? Observe o caminho lambda 3. Então, V1, V2, V3, V4, V6, V5 e V1. Então, a gente vai dizer que aqui é um ciclo ou circuito. Diante dessa definição de caminho, né, a gente pode dar a definição de um gráfico conexo. Seria o quê? Se dados dois vértices de G, se existir um caminho que une esses dois vértices, a gente vai dizer que esse grafo ele é conexo. Caso contrário, desconexo. Então, nós temos aqui um exemplo de grafo conexo e outro de grafo desconexo. Bem, existem situações que o gráfico que modela o problema, ele necessita que cada aresta tenha uma orientação. Então, nesse caso, a gente vai dizer que esse grafo ele é orientado, ou dígrafo, né? Então, é um gráfico com orientação no seu conjunto de arestas, onde cada aresta é um par ordenado de vértices distintos. Nos estudos de comportamento de grupos, por exemplo, é observado que certas pessoas podem influenciar o pensamento de outras. Então, um grafo orientado, chamado de grafo de influência, ele pode ser usado para modelar esse tipo de comportamento. Então, aqui seria funcionar da seguinte maneira, eu estou dizendo que Arthur influencia Pedro e influencia Ana. Ana, por sua vez, influencia Maria. Uma outra aplicação importante de grafos orientados, a gente pode encontrar na biologia. A cadeia alimentar, ela pode ser representada por um grafo orientado. Além disso, a gente pode incluir problemas de fluxo de tráfego, onde a gente tem que respeitar o sentido das vias. Bem, a partir de agora, eu vou apresentar uma sequência de atividades que a gente pode implementar na sala de aula. E essa primeira atividade, assim como o problema das pontes, ela se refere à escolha de caminhos. Então, o primeiro problema diz, considere uma malha rodoviária interligando 5 cidades de Sergipe, né? Suponhamos que uma transportadora de Aracaju deseja realizar 4 entregas em um dia nas cidades de São Cristóvão, Laranjeiras, Barra dos Coqueiros e Socorro, e ao final do dia retornar a Aracaju. Conhecendo-se a distância entre cada parte de cidades, busca-se determinar o roteiro que permite visitar todas as cidades, de modo que o percurso total seja o mínimo. E as distâncias entre elas, eu coloquei aí na tabela. Bem, para esse problema, a gente pode utilizar a seguinte representação. Cada cidade, a gente pode representar por um vértice, né, e o caminho entre duas cidades por uma aresta. Aí a gente vai obter esse modelo aqui. Eu adicionei uma informação a mais, que são esses números aqui, que eu chamo de peso da aresta, que corresponde à distância entre essas cidades aqui. Observe que esse modelo que eu utilizei é de um gráfico completo com 5 vértices. Uma forma de resolver esse problema seria usar o método da exaustão, que consiste em quê? Em a gente fazer uma lista de todos os ciclos, né, e calcular o peso de cada um, e depois escolher o que tem o peso mínimo. Então, os possíveis ciclos com início e términos na cidade de Aracaju, né, cidade A, vão estar nessa tabela aqui, né. Então, de acordo com essa tabela, a gente observa que os percursos que minimizam os custos são A, B, C, E, DA e AB, E, C, DA e seus caminhos inversos. Em qualquer um deles, né, a distância é de 115 quilômetros. Veja que esse método, ele, em geral, ele é difícil de se implementar, porque o número de operações que a gente tem que efetuar é da ordem de n-1 fatorial, né? Entretanto, a gente pode utilizar um outro método, que seria um método do vizinho mais próximo, que, assim, não garante que a gente vai encontrar a melhor solução, mas a gente pode encontrar uma
Aproximação. Então, esse método do vizinho mais próximo consiste em quê? Então, a partir de A, a gente vai verificar quem é a cidade mais próxima. No caso, seria a cidade B, Barra dos Coqueiros. Aí, a partir da Barra dos Coqueiros, a cidade mais próxima seria Socorro. Em seguida, São Cristóvão, depois Laranjeiras e, por fim, Aracaju. Bem, utilizando esse método, a gente vai encontrar esse valor aqui, de 134 quilômetros. Como eu disse, não é a solução ótima, mas também não é a pior. Então, esse problema que eu trouxe é uma adaptação de um outro problema, conhecido como o problema do caixeiro viajante, e que tem desafiado os investigadores na procura de um bom algoritmo. Então, uma das atividades mais importantes da matemática discreta é a procura de algoritmos eficientes que forneçam uma boa aproximação da solução ótima. Então, para os meninos do ensino médio, que gostam muito da área de computação, a gente mostra como trabalhar com grafos nos leva a trabalhar com um algoritmo, né? Então, a gente já consegue fazer uma conexão entre o que ele vê na escola com temas atuais que são estudados na academia. Bem, uma outra sugestão de atividade é essa aqui, que é uma relação de conhecimento entre pessoas. Mostrar que em qualquer grupo de 6 pessoas, ou existem 3 que se conhecem mutuamente, ou 3 que se desconhecem mutuamente. Bem, modelando esse problema para a linguagem de grafos, a questão se reduz a mostrar que em todo grafo com 6 vértices, ele contém ou um grafo completo, com 3 vértices, né, um K3, ou um grafo independente, também com 3 vértices. Então, para verificar esse problema, a gente vai fazer a seguinte representação. Quando 2 vértices forem adjacentes, a gente vai utilizar a linha cheia. Caso contrário, a linha vai ser tracejada. Então, vamos nos fixar em V1. Então, eu tenho 6 pessoas. Então, quer dizer que sobre V1 vão incidir 5 arestas. Pelo princípio da casa dos pombos, a gente vai ter 3 arestas do mesmo tipo, né? Então, vamos considerar que essas 3 arestas são cheias e que elas vão para os vértices V2, V3 e V4. Então, vamos analisar agora, ó. Se uma dessas linhas aqui, do triângulo formado pelos vértices V2 e V3, for cheia, por exemplo, aqui liga V2 a V3, então a gente tem um gráfico completo, com os vértices V1, V2 e V3. Caso contrário, a gente vai ter um grafo independente, formado pelos vértices V2, V3 e V4. Esse problema, ele pode ser generalizado por um teorema, também muito famoso, que é o teorema de Hansen, que é um resultado fundamental em combinatória, e para se ter ideia, esse resultado é tão importante que existe uma teoria combinatória que decorre dele, chamada de teoria de Hansen. Bem, depois do problema das pontes de Königsberg, o teorema das 4 cores é o mais famoso problema da teoria dos grafos, né? Esse teorema foi uma conjectura em aberto por mais de um século. O enunciado era mais ou menos o seguinte: por que razão, quando dividimos qualquer figura em zonas coloridas, de modo que 2 zonas vizinhas fiquem com cores diferentes, a gente precisa no máximo de 4 cores. Então, a simplicidade do seu enunciado induziu a suposição que a sua demonstração também seria simples, né? No entanto, foram várias as tentativas de demonstrá-lo, o que acabou contribuindo, né, para trazer grandes avanços para a teoria de grafos. E foi só em 1976, né, que foi apresentada uma prova de que essa conjectura é correta. Essa prova, ela, além de argumentos bem elaborados e sofisticados, ela também continha cerca de 1.200 horas de cálculo computacional. É por isso que alguns ainda consideram que não foi encontrada nenhuma prova satisfatória. Bem, com base nesse problema das 4 cores, a gente pode adaptar para a sala de aula essa atividade, ó, mostra que é possível colorir um mapa do Brasil utilizando apenas 4 cores, de modo que estados vizinhos tenham cores diferentes. Então, para esse problema, a gente vai utilizar a seguinte representação. Cada estado, a gente vai representar por um vértice, e se eu tenho estados vizinhos, eu vou ter arestas que incidem nesses estados. Então, eu vou ter o seguinte grafo associado, né? Aí, uma atividade como essa,
abre espaço para o aluno ficar tentando, né? A gente pode, como estratégia, começar pelo estado que tem mais vizinhos, e aí a gente pode obter a seguinte coloração do mapa do Brasil. A coloração, né, de grafos, ela tem diversas aplicações, certo? Inclusive há problemas de planejamento de cronograma e distribuições. Então, vejamos uma outra atividade muito interessante também, que a gente pode aplicar. Então, a tabela abaixo mostra a distribuição de alunos do primeiro ano do ensino médio nos exames finais, que eles devem prestar, né? E duas disciplinas só podem ter exames realizados simultaneamente se não houver alunos em comum. Então, eu quero saber quantos períodos seriam necessários para a realização desses exames. Não cabe a tabela toda, são 16 alunos. Então, para esse problema, a gente pode fazer a seguinte representação. Cada disciplina, a gente vai representar por um vértice. E se eu tiver alunos em comum, então essas disciplinas vão estar conectadas por uma aresta. Então, por exemplo, eu tenho um aluno que vai ter que fazer a prova de Química e de História. Então, vai ter que ter uma aresta ligando a disciplina de Química à História. Então, a gente vai obter esse modelo de grafo aqui. Então, esse problema a gente pode interpretar como que a gente queria, então, no caso, repartir esse conjunto de vértices, né, em um conjunto de vértices independentes. Então, se vocês observarem, nós temos aqui um K4, formado pelas disciplinas matemática, português, biologia e história. Então, significa que a gente precisa de 4 períodos para aplicar esses exames. A gente poderia aplicar 16 horários, né? Mas aí seria um desperdício de tempo. Então, com base nesses 4, vamos dizer que são como os cabeças, né? De cada horário. Aí você vai observar, matemática, pode fazer prova junto com quem? Com química, porque não tem aluno em comum. Português, poderia fazer prova com quem? Junto com geografia. E com isso a gente ia ter a seguinte solução para esse problema. Então, vejam, né, com essas atividades propostas, como dá para perceber a versatilidade que faz dos grafos um poderoso instrumento de modelagem de situações que são, inclusive, conhecidas pelos estudantes. Bem, até agora a gente teve uma visão geral dos grafos, né? Então, a gente vai agora para uma das ramificações. Vocês devem ter percebido que os grafos possuem vários ramos, certo? Então, a gente vai se encaminhar para emparelhamentos. As duas pessoas que são consideradas principais fundadoras dessa teoria dos emparelhamentos são Julius Pertensen e Dennis Kohn. A gente costuma associar Pertensen a grafos regulares e Koenig a estudo de grafos bipartidos. Eu quero chamar a atenção aqui que o conceito de emparelhamento, ele vale para todo tipo de grafo, não só grafo bipartido. Agora, assim, no meu trabalho, eu me limitei a trabalhar com grafos bipartidos e as suas aplicações. Então, vamos entender o primeiro, que é ser particionado em dois subconjuntos, X e Y, tais que toda aresta de G vai unir um vértice de V, de X, a outro de Y. Uma outra caracterização importante para grafos bipartidos é dada pelo Teorema 2. A gente não tem ciclos de comprimento ímpar. Então, vamos ver como é um grafo bipartido. Então, aqui, V1, V2 e V3 seria uma partição X, enquanto que V4, V5, V6 e V7 seria a partição Y. Aqui já não pode ser, porque existe uma aresta aqui, ó, ligando os vértices da mesma partição. A noção de grafo completo, que a gente viu anteriormente, a gente também pode estender para grafos bipartidos, segundo a definição 7, né, que ele vai ser um grafo bipartido completo se todas as possíveis conexões de vértices de X com os vértices de Y, elas pertencem ao conjunto de arestas desse grafo. Ou seja, para cada aresta do grafo G, ele incide em um vértice de X, em um vértice de Y. E a forma como a gente pode denotar esse tipo de grafo é o KPQ, onde P e Q representam
o número de elementos dos conjuntos x e y. Então, nesse exemplo aqui, nós temos que seria um grafo K34. Mas o que é o emparelhamento, né? O emparelhamento, ele é um subconjunto de arestas, onde não existem duas arestas que incidem ao mesmo vértice. Essa condição que eu acabei de falar está resumida por essa condição aqui, certo? Não existem duas arestas que incidem ao mesmo vértice. Então, aqui eu tenho um modelo de um grafo, e aqui eu tenho dois tipos de emparelhamento, certo? A gente vai dizer que o emparelhamento é máximo se ele possui o maior número possível de arestas. Então, se vocês compararem, M1 não é máximo, enquanto M2 é. O conceito de emparelhamento tem muitas aplicações, né? Veja esse exemplo 1. Então, suponha que no grafo G a seguir, V representa o conjunto de trabalhadores e o conjunto de profissões. E uma aresta liga a um trabalhador a todas as profissões a que ele está habilitado. Então, o problema é dar emprego ao máximo número de pessoas, respeitando as suas habilidades. Em geral, né, o problema a ser resolvido é esse, é buscar um emparelhamento máximo de um grafo. Então, uma possível solução seria essa. Então, como a gente conseguiu emprego para todo mundo, né, o número máximo de arestas, então esse é o emparelhamento máximo. Uma outra definição importante que a gente tem que falar é a de caminho alternante. Então, um caminho alternante P para um emparelhamento M é aquele onde as arestas elas se alternam entre as que pertencem a M e as que não pertencem. Então, observe, eu tenho esse grafo G e eu tenho esse emparelhamento aqui. Em emparelhamento, a gente diz o seguinte, por exemplo, que o vértice 1 e V2, eles estão saturados, certo? Então, esse caminho aqui, ó, V1, 1, V2 e V2, o 2, ele é um caminho alternante. Essa primeira aresta não pertence ao emparelhamento, a segunda pertence e a última não pertence. Uma coisa importante para se destacar aqui é que o vértice inicial do caminho e o vértice final, eles não pertencem ao emparelhamento, né? Então, toda vez que isso acontecer, a gente vai dizer que esse é um caminho aumentante, certo? Então, se um caminho alternante tem início e fim não saturados, então a gente pode dizer que ele é um caminho aumentante, né? Sempre que existir um caminho aumentante, o emparelhamento M não vai ser máximo. Então, se vocês observarem, se existe esse caminho aumentante, quer dizer que eu posso pegar essa aresta, né, criar uma outra combinação. Por exemplo, eu poderia pegar V1 com 1 e V2 com 2, que aí já teriam 3 arestas. Então, como eu estava dizendo, né, sempre que existir um caminho aumentante, o emparelhamento M não é máximo em G. E o contrário também é verdadeiro, o que resulta no teorema de Berge, que diz que um emparelhamento M de um grafo G vai ser máximo se e só se, né, não existe em G um caminho M aumentante. Esse teorema, ele não nos diz como encontrar esse emparelhamento máximo, né? Ele nos dá uma caracterização, mas, por outro lado, ele nos fornece um algoritmo para obter o emparelhamento máximo. A ideia seria procurar caminhos aumentantes a partir de vértices livres, né? Então, a construção desse novo emparelhamento, ela poderia ser expressa como a diferença simétrica entre o emparelhamento anterior e o caminho aumentante P. Vamos ver uma aplicação desse algoritmo? Então, considere esse problema. Sergipe é considerado país de forró. Pensando nisso, um grupo de alunos do primeiro ano do ensino médio decidiu formar uma quadrilha para se apresentar na escola durante os festejos juninos. No entanto, como é típico da adolescente, né, as meninas não têm afinidade com todos os meninos. Então, a figura abaixo, ela representa esse número de meninos e meninas, assim como as relações de amizade que existem entre eles. Então, a pergunta é, qual é o número máximo de casais que é possível formar com esses alunos, respeitando as relações de amizade entre eles? Então, vamos lá, vou tentar explicar esse algoritmo. Então, vamos considerar aqui o grafo, certo? Vamos tomar como base esse emparelhamento aí.
Então, observe que nós temos aqui uma menina e um menino que não podem formar o casal, certo? Porque não existe afinidade entre eles. Então, a ideia do algoritmo é você procurar caminhos aumentantes. Então, a gente vai começar em x2. Então, a partir de x2, você vai observar quem são os vértices adjacentes a x2. Então, aí você olha para cima, aí você tem y2 e você tem y6, certo? Aí, a partir desses dois, aí você vai olhar quem são os vértices que estão no emparelhamento. Então, eu tenho x3 e tenho x5. Aí, agora, a partir de x3 e de x5, aí a gente vai procurar adjacentes, né, e que não pertencem ao emparelhamento. Então, no caso de x3, a gente vai pegar o y3, e no caso do x5, como y3 a gente já associou a x3, então a gente vai pegar x5 e vai considerar y4 e vai considerar y5. Então, veja aqui essa figura, que seria o processo de construção. Então, x2, você pode ligar a y2 e a y6. Essa aresta não pertence ao emparelhamento. Aí, essa daqui pertence. Aqui liga y2 a x3. Aqui liga y6 a x5. Então, agora chegou a vez de procurar uma aresta que não está no emparelhamento. Então, x5 pode ir para y4 e pode ir para y5. E x3 a gente considera que ficou com y3. Aí, agora a gente vai pegar de y4, quem é que está associado a y4 que está no emparelhamento? x1. Quem está associado a y5 pelo emparelhamento? x6. Aí você vai olhar, x1, quem seria um vértice adjacente a x1? Então, veja, a gente já utilizou y2, já utilizou y4, já utilizou y6, a gente chega, então, a y1, que é um outro vértice livre. Então, o que é que a gente encontrou aqui? É um caminho M aumentante. Então, a gente vai substituir esse emparelhamento pela diferença simétrica entre o emparelhamento e o caminho. Então, a gente vai obter a seguinte solução. Então, é possível, sim, formar uma quadrilha com esses estudantes, respeitando a relação de amizade entre eles. Bem, um outro teorema muito importante na teoria de emparelhamentos é o teorema de Hall, que ele nos fornece condições para que exista um emparelhamento que cobre todos os vértices de X em um grafo bipartido. Então, esse teorema, ele nos diz que só existe um emparelhamento que satura, ou seja, que cobre todos os vértices de X, se e somente se, para todo subconjunto S de X, né, o número de elementos da vizinhança de S, que é esse conjunto aqui, ele tem que ser maior que o número de elementos de S. Em outras palavras, a gente pode dizer que a existência de tal emparelhamento é possível se e somente se todo subconjunto de X com K vértices, ele possui, no mínimo, K vizinho, para todos os valores possíveis de K. Tá? Notem também que esse teorema, ele apenas caracteriza se um grafo bipartido, ele possui ou não um emparelhamento completo. Vamos ver um outro corolário muito importante, que ele nos ajuda agora a caracterizar se um grafo possui um emparelhamento perfeito. Então, prestem atenção aqui numa coisa, existe emparelhamento completo, que é aquele que só satura uma das partições, existe o emparelhamento máximo, que é aquele que possui o maior número possível de arestas, e existe o emparelhamento perfeito, que é aquele que faz a cobertura de todos os vértices do meu grafo G. Então, o corolário 1 nos diz que isso só é possível se o número de elementos das partições for o mesmo, e além disso, se a gente tiver o número de elementos do subconjunto de X for maior ou igual que o número de elementos desse subconjunto. Vamos ver exemplos de aplicações dessa teoria. Então, veja, um treinador, ele tem 6 alunos, um grafo apresentado na figura abaixo. Então, a pergunta é, será possível com estes alunos preencher todas as posições e formar uma equipe? Não sei se vocês conseguem perceber visualmente, mas isso não é possível, por quê? Se a gente olhar aqui, ó, nós temos duas posições, ala direita e fixo,
que só podem ser ocupadas por Arthur, mas Arthur não pode jogar nas duas posições ao mesmo tempo. Então, quer dizer que não dá para formar uma equipe de acordo com essa configuração aqui. Do ponto de vista dos grafos, né, veja o seguinte, nós temos um conjunto S formado pelos elementos ala direita e fixo, cujo conjunto vizinhança é formado apenas pelo vértice representado aqui de S é maior do que o número de elementos da vizinhança, o que contraria o teorema de Hall. Portanto, esse emparelhamento completo, ele não existe. Um outro problema interessante é esse, ó, considera um tabuleiro 8 por 8, onde foram removidos dois cantos opostos de tamanho por 1. Será que é possível, usando retângulos 1 por 2, cobrir exatamente esse tabuleiro? Veja o seguinte, a gente pode pensar nessas casas como dois conjuntos disjuntos. X o conjunto das casas brancas e Y o conjunto das casas pretas. Então, nesse problema, não importa a posição em que a gente coloque esse retângulo 1 por 2 no tabuleiro, porque ele sempre vai cobrir uma casa branca e uma casa preta. Então, desse modo, se fosse possível cobrir esse tabuleiro inteiro usando esses retângulos, a gente deveria ter no tabuleiro a quantidade de casas pretas igual à quantidade de casas brancas. Mas nesse tabuleiro foram removidos esses dois cantos aqui. E aqui, então, nós temos 18 casas brancas e 16 casas pretas. Então, pelo colorário anterior que eu falei, essa cobertura é impossível, tá? Deixo o problema 3 como mais uma sugestão de atividade que pode ser desenvolvida. Então, suponha que uma empresa farmacêutica em 5 voluntários. No entanto, as análises mostram que alguns candidatos têm alergia a algumas drogas dos antibióticos. Então, na figura abaixo, encontra-se a disposição dos voluntários, antibióticos e a relação de alergia que existe entre cada voluntário em antibiótico. Então, seria possível a gente maximizar a quantidade de testes, né, sendo que cada candidato, ele pode testar ao máximo um dos antibióticos para que ele não seja alérgico, e cada antibiótico só pode ser tomado por apenas um candidato, certo? Essa seria uma sugestão. Bem, vejam, né, quantas possibilidades de aplicações a gente tem com o ensino da teoria de grafos, especialmente em emparelhamentos, né? E são inúmeras situações, acho que deu para perceber, que a gente pode modelar usando grafos bipartidos. E a gente pode fazer isso de uma forma simples, de uma linguagem que é acessível aos estudantes, né? Inclusive, a gente pode envolver outras disciplinas, promovendo, assim, a interdisciplinaridade. Vejo também como essas aplicações, elas contribuem com o poder de encantamento da matemática, sobretudo naqueles que não têm afinidade, né, porque traz o aspecto lúdico da matemática que poucos conhecem. Através do ensino de emparelhamento, a gente cria a oportunidade de tornar o ensino da matemática mais experimental, no qual o aluno, ele desperta o seu protagonismo, né, ele vai criar, vai testar suas hipóteses e estratégias, né? Com isso, ele vai desenvolver o próprio raciocínio e, ao mesmo tempo, vai desenvolver a sua criatividade. Então, veja como a gente pôde constatar, né, como a matemática, ela está impregnada em várias situações, né, e ações do nosso cotidiano, e ela permeia, né, várias áreas do conhecimento, e que, acima de tudo, né, ela é uma ciência dinâmica, o que contraria o pensamento equivocado de uma grande maioria. Essas foram as referências bibliográficas que eu utilizei no meu trabalho, e eu encerro a minha apresentação com essa frase de Einstein que eu gosto muito: a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Muito obrigada, Verônica. Realmente é de arrepiar, né, ver essa teoria sendo discutida. Belíssima apresentação, show de bola. Muito obrigada mesmo.